Amigos queridos, amanhece nesta manhã de luz em nossas vidas, onde somos abraçados pela natureza que nos cerca. Mergulhamos o nosso pensamento neste ambiente espiritual harmonizado, preparado para nos receber, imantado das vibrações do bem e da verdade. Silenciemos os nossos pensamentos menos felizes e façamos vibrar em nós os sentimentos mais purificados que já somos capazes de sentir e expandir, para juntos buscarmos Jesus na sua sabedoria e no seu amor incondicional em favor de todos nós, a humanidade da Terra. Socorre, Senhor, a nossa indigência espiritual, na condição de eternos pedintes da vossa misericórdia, para que, abastecidos pelo influxo divino que verte do seu coração para todos nós, possamos estar confiantes, resolutos, destemidos, caminhando nas retas seguras dos traçados sublimes do nosso plano reencarnatório. Que estejamos em paz, confiantes. Assim, amigos queridos, neste ambiente feliz e fraterno, em nome de Jesus e dos Espíritos amigos que solenemente aqui se apresentam, possamos nesta hora refletir sobre o Evangelho de Jesus. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro das aflições terrenas, nós estamos vendo qual é o remédio para os males que nos atormentam. Então o Evangelho traz o mal e o remédio. É interessante nós estarmos compreendendo que quando a gente vem com um plano reencarnatório de provas, nós também já trazemos o remédio conosco. E este remédio está no arcabouço das experiências felizes que nós já dispomos, nos recursos morais, nos talentos a serem multiplicados, nas habilidades a serem expandidas, nas oportunidades que nos surgem, nos reencontros, nos ambientes onde estaremos, do qual nós receberemos muito amparo espiritual de fortalecimento. E o remédio que nós já trazemos como oportunidades também inclui as nossas dores. Muitas vezes não há outro recurso na lei de Deus para acordar uma consciência entorpecida pelas ideias fixas, pelo mal praticado, que não seja o aguilhão da dor, que vem desacomodar de nós mesmos um estado paralisado das nossas emoções doentes. Porque um espírito pode paralisar nas suas emoções doentes e cristalizá-las ao longo de séculos, e nada demove a sua ideia. Então, um dos recursos da providência divina é que o espírito sinta na dor uma motivação para que ele possa pensar diferente, sentir diferente sobre as mesmas questões. Aqui no Evangelho, nós estamos vendo que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes,
que hoje em dia nós estamos vendo que a progressão dos processos obsessivos chegou num ponto muito expressivo, né? Muito superlativo, né? E Santo Agostinho diz: um só é infalível, a fé. O olhar para o céu, simbolicamente, né? Para o mundo do espírito, a vida do espírito. Então, a fé é o remédio certo destes sofrimentos. Ela mostra sempre os horizontes do infinito. Então, alarga a nossa percepção de que nós estamos numa breve reencarnação, fazendo uma experiência terrena, mas nós somos espíritos, nossa origem é o mundo espiritual, para onde retornaremos e queremos retornar chegando mais experientes no bem. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida 1 segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. A fé que transporta montanhas, de que montanhas nós estamos nos referindo? A montanha das iniquidades que nós criamos para nós. Espinheiros plantados pelas nossas próprias mãos. É esta montanha que nós viemos vencer. Por que montanha? Porque ao longo das encarnações repetimos os mesmos feitos e acumulamos internamente na nossa constituição energética várias transgressões que por similitude vão se agregando num contexto que era apenas um pedregulho, se nós já tivéssemos transposto o obstáculo. Hoje se transformou numa montanha. Quem construiu a montanha? Nós mesmos. Projetamos nessa montanha cada ação contrária ao bem. Cada rebeldia, cada resistência, a incredulidade, né? A indiferença ao bem do próximo, aos processos de vingança, as intenções mal elaboradas para atingir o próximo, são formando montanhas e montanhas e montanhas. Como transpor essa montanha com a fé? Será que na nossa fantasia eu tenho fé, montanha, afasta-se de mim? Eu terei que pegar cada pedra deste monte e resolver na minha transformação de sentimento. É isso que a fé faz. Então, se eu tenho uma questão com alguém que gerou uma montanha difícil, uma pedra intransponível, eu preciso resolver esse relacionamento. Aí a pedra acabou. A dificuldade acabou. Mas para eu falar, eu quero resolver e vou resolver, eu tenho que estar imbuído da fé. E para que eu tenha fé, eu tenho que ter tido bastante experiências do conhecimento adquirido. Então, o espírito experiente, ele vai com determinação e resolve. É isso que eu vim resolver. Essa parte da montanha eu resolvi. Que outras partes dessa montanha eu vou resolver nos meus sentimentos, me reconciliando com a lei? Aí eu transporto a montanha. Porque senão fica uma fantasia de que é uma mágica. Eu já tenho fé, então eu posso transpor aquela montanha sem resolvê-la novamente. Porque os nossos processos reencarnatórios é de desvio do obstáculo. Chega o obstáculo, eu desvio. Eu pego outro caminho, eu fujo por uma outra vertente, mas eu não vou ali, saio forte da situação. Porque a fé é quando nós vamos enfrentar para resolver um obstáculo e vamos sair fortes. Essa é a fé. Sai mais experiente. E quando a gente diz no popular, estou pronta para outra, quer dizer isso mesmo, que estamos prontos para tarefas maiores, para desafios maiores. Essa que é a função do fortalecimento da nossa fé. Em relação ao processo obsessivo, nós vamos também compreender que o processo obsessivo é um encrudecimento
nosso em relação a um ponto de vista. Eu creio nisto e vou lutar por isso, e para isso eu feri, magoei, humilhei. Geralmente trazemos o orgulho expressivo na nossa personalidade e nos achamos melhores do que somos, se a temática nossa for o orgulho. Se for o egoísmo, nós achamos que merecemos mais do que temos. E com essa característica que é preciso a gente identificar em nós, é que nós vamos saber qual é a vulnerabilidade do meu processo obsessivo, aonde que esses espíritos vão atuar em mim. Se é no orgulho, porque penso ser muito mais do que sou. Então vem a vaidade e orgulho. Se é no egoísmo, penso merecer muito mais do que tenho. E com isso nós estamos querendo levá-los à reflexão para saber o ponto nevrálgico da nossa personalidade que vai gerar associações mentais. Muitas vezes, nesses pontos do orgulho, dessa personalidade exacerbada, achando que é muito mais do que é, ou achando que merece mais do que merece, nós angariamos companhias espirituais perniciosas, que não são obsessores, são parceiros. Eu atraio para mim e me dá prazer, me sinto até forte. Quantos casos de obsessão já foram atendidos na casa espírita que a temática era essa? Traziam companheiros e potencializavam o mal de todos, o mal de todos. E aí aquela pessoa entrava na chamada crise, que era interferências espirituais estimulando a minha pior característica. Por prazer, eu permitia que esses espíritos se aproximassem, mesmo que inconscientemente, e me sentia fortalecido. Então, imagina uma pessoa que tenha essa problemática do orgulho em grau muito grande, e um obsessor chega e fala: você é o maior, você é o melhor, não permita que as pessoas façam isso com você, lute contra isso. E vai dando estímulo para que aquela minha doença, chamada orgulho, fique maior ainda. E então, nesse grau de loucura, de dissociação da realidade, esse processo se faz. E quando chegam à casa espírita e percebem que que a espiritualidade vai separá-los dos seus comparsas, eles querem fugir daqui. Porque o prazer doentio vai ser saneado. Olha que sério. Porque você romper com seus cúmplices que incrementam a sua loucura, precisa ter um estado de lucidez. Por isso que é moroso o processo. É o acolhimento, é o ambiente espiritual fraterno, é a leitura edificante para ir compondo aquele psiquismo de novos valores. Então, vamos perceber em nós, porque a ideia é uma aplicabilidade, né? Se nós vamos perceber esses pontos vulneráveis, porque ninguém recebe influenciação espiritual sem ter características que predispõem ao mal, à transgressão das leis. Nós trouxemos para uma reflexão também uma lição do livro Estude e Viva, que é de Emmanuel e André Luiz. Emmanuel comenta o Evangelho e André Luiz comenta o Livro dos Espíritos. E essa é uma lição de André Luiz, nesse livro, que fala na cura da obsessão. Passo a passo, André Luiz é um espírito bem pragmático e ele vai dando os passos necessários para nós sairmos dos nossos processos obsessivos. Reconhecer no obsidiado, seja ele quem for, um familiar doente a quem se deve o máximo de consideração e assistência. Esse é o primeiro ponto que mexe com os nossos sentimentos, porque quando você vê alguém sofrer,
um amigo seu está sofrendo, um pai, uma mãe, um irmão está sofrendo por um assédio de espíritos obsessores, nós não temos de pronto nenhuma simpatia pelo obsessor, vocês concordam? De pronto, nós queremos salvar aquele nosso ente tão querido. Mas a proposta é inversa. Reconheça no obsediado, seja ele quem for, um familiar doente, a quem se deve o máximo de consideração e assistência. Então, para nós estarmos em trabalhos de desobsessão, os nossos sentimentos precisam ser o máximo fraterno, tanto pelo encarnado quanto pelo desencarnado. Equilibrar a palavra socorredora, dosando consolo e esclarecimento, brandura e energia. Porque muitas vezes nós ficamos sem perceber, com a melhor das intenções, num pieguismo de uma consolação inoperante. Aquelas palavras melífluas e que aquilo não traz para quem precisa receber a verdade. Então, dosar, consolar e esclarecer. Muito embora nós sabemos que a doutrina espírita ela é consoladora porque esclarece. É por isso que ela consola, porque ela dá entendimento a quem somos verdadeiramente. E dosar a brandura necessária e a energia que conduz. Porque o espírito ele está tão assim, incerto, né? Incerto da verdade, que precisamos de mãos amigas que nos conduzam com energia amorosa. Então, esse faz parte da cura da obsessão. Não desconsiderar as necessidades do corpo ante os desbaratados da alma, conjugando os recursos da medicação e do passe, da higiene e da prece. Nós estamos falando de higiene. É tão interessante, o espírito subjugado num processo de obsessão, ele entra num humor depressivo que ele não tem ânimo para os cuidados corporais de higiene. Esse é o primeiro indício. A pessoa não gosta do banho, não gosta da roupa limpa, não gosta de lugares muito harmonizados, porque as imagens mentais que ela carreta criou um ambiente espiritual onde estes espíritos se comprazem. Porque até o ambiente da casa onde a pessoa mora, do lugar onde ela vive, precisa ser extremamente higienizado. Parece uma coisa externa, mas não é. É necessário que essas necessidades do corpo, a higiene, o hábito do passe, da prece. Bezerra de Menezes, nos vários processos de obsessão que ele assistiu e amparou, muitas pessoas eram recomendadas que tomassem o passe 2, 3 vezes por dia, né? Para que ela não ficasse naquela imantação dos próprios pensamentos, naquela teia dos próprios pensamentos. E também, quando se diz considerar as necessidades do corpo, nós precisamos saber que em muitos casos há necessidade da medicação. E nós não podemos ter nenhum julgamento ou preconceito de que a medicação, para muitos casos, é extremamente eficiente. Então, às vezes, a pessoa vai precisar, para uma terapêutica mais abrangente, os cuidados médicos para o seu processo depressivo, para outras crises emocionais que são comorbidades do processo obsessivo. Então, diz André Luiz, incluir o trabalho por agente curativo, de acordo com as possibilidades e força do paciente. Isso nós vamos criando uma imagem de que são colônias espirituais que recebem esses espíritos para terem uma rotina. Porque se ele vem na casa espírita 2 vezes por semana tomar o passe, quem estaria por ele para fazer todo esse processo que não fossem
colônias espirituais, ambientes espirituais, que onde a pessoa vai trabalhar, vai orar, vai receber o passe, ela vai passar por uma dinâmica terapêutica do espírito. Abolir as sugestões de medo no trato com o obsesso, evitando encorajar ou consolidar o assalto de entidades menos felizes. Porque tudo o que ele não precisa é se sentir acuado, amedrontado. E as pessoas, às vezes, incautas, começam a contar casos terríveis de obsessão. Então, abolir as sugestões do medo. Tratar os espíritos perturbados que, porventura, se comuniquem no ambiente enfermo, não à conta de verdugos, e sim na categoria de irmãos, credores de assistência e piedade. Aqui nos cabe fazer uma reflexão. Muitas vezes, em reuniões mediúnicas, para atender esses espíritos, aqueles espíritos que se comunicam, a grande maioria das vezes não são aqueles que planejaram a obsessão. Estes, via de regra, raramente comparecem às reuniões mediúnicas, porque eles trabalham à distância, eles inoculam no campo mental do obsediado como se fossem verdadeiros eletrodos, e através dessas comunicações, desses filamentos, eles dirigem por uma indução mental deles as ações do obsediado. Então, quem chega na reunião? Chegam aqueles que estão sofrendo, aqueles que foram arregimentados por esse que coordena o processo obsessivo, que às vezes nem sabem do caso propriamente, mas foram aliciados porque ganham em troca alguma coisa em relação a isto. São desesperados, enfermos, que despertam em nós compaixão e piedade. Então, impedir comentários em torno da conversação desequilibrada ou deprimente dos desencarnados infelizes. Policiar modos e frases que exteriorize, convencendo-se de que o obsediado não raro representa só por si toda uma falange de inteligências necessitadas de reconforto e direção, conquanto invisíveis aos olhos comuns. Evitar suscetibilidades perante supostas ofensas no clima familiar do obsediado, entendendo que uma obsessão instalada em determinado ambiente assemelha-se às vezes a um quisto no corpo, deitando raízes em direções variadas. Vamos refletir sobre isto. Isso aqui é a clareza de André Luiz dizendo para nós: um dos nossos familiares num processo de obsessão é de responsabilidade de toda aquela família, porque deita raízes. Somos os mesmos personagens das tramas do passado, onde um dos elos dessa corrente rompeu, mas isso é composto por toda essa corrente. Então, é muito importante, ao assistir o obsediado, que possamos assistir fraternalmente à família, indo à família meses ou tempo que for necessário para fazermos juntos o culto do Evangelho no lar com o obsediado presente e a família junto, para que haja uma imantação de força e encorajamento para aquela família que naquele momento se desespera porque um dos seus entes queridos está numa crise espiritual. Solicitar a cooperação de amigos esclarecidos que possam prestar auxílios ao doente. Nunca nós podemos trabalhar sozinhos, né? Sempre em equipe, porque aquelas construções que um tem, o outro não tem. E a soma desses valores é que forma o ambiente espiritual onde a pessoa necessitada vem receber o amparo. Desinteressar-se com os sucessos de cura, tendo em mente que lhes cabe fazer o bem com discrição e humildade. Jamais atribuir a esse grupo qualquer sucesso desse processo libertador, que não seja Jesus e os espíritos superiores.
ensinar, mas igualmente exercer a caridade, observando que, em muitos casos, o obsidiado e os que lhe compõem a equipe doméstica são pessoas necessitadas até mesmo de alimento comum. Suprimir quanto possível os elementos que recordem tristeza, desânimo, aflição, porque isto é a carga emocional que a pessoa já traz com ela mesma. Então se torna desnecessário, ela precisa ser enxertada de vibrações esperançosas. E por fim, educar o obsidiado nos princípios espíritas, encorajando-o a um templo doutrinário, encaminhando-o para que ele possa assimilar as lições lógicas e simples do Espiritismo. Socorrer sem exigir é socorrer sem cobrança, sem expectativa, é amparar indefinidamente, sem esperar que o outro reaja, porque ele está no tempo evolutivo dele. Às vezes são necessárias encarnações para sanear um processo agudo, que já trouxe tanto transtorno ao campo mental, que já desconfigurou aquele perispírito. Então são processos longos, que demandam um estado vibratório nosso de extremada piedade. Amparar o companheiro necessitado, sem propósitos de censura, ainda mesmo que surjam motivos aparentes que o induzam a isso, recordando que Jesus Cristo, o iniciador da desobsessão sobre a terra, curava os obsediados sem ferir ou condenar a nenhum. Vamos lembrar bem profundamente que aquele que conheceu Jesus, que aderiu ao cristianismo, este espírito já começou o seu processo de autodesobsessão natural. É uma libertação interna, porque ele vai resolver as questões que trouxe e com isso ele vai deixar o perispírito em estado de harmonia, onde os espíritos obsessores, outrora cúmplices do passado, não encontrarão mais receptividade de sintonia. Sem esse trabalho, esse trabalho precisa ser um trabalho com Jesus, onde a equipe espiritual tem que ter amorosidade uns para com os outros encarnados, afetividade, respeito, companheirismo, para que estes espíritos possam se alimentar dessas vibrações tão salutares de um grupo de trabalhadores simples que trabalham em nome de Jesus, aprendendo a servir. Vamos fazer a nossa prece para encerrar o nosso evangelho de hoje. Senhor Jesus, irmanados nos sentimentos da fraternidade que nos une, desejamos nesta hora, Senhor, somar os nossos esforços, as nossas parcas possibilidades, os nossos afetos mais sublimados e doar como pequenas oferendas no contexto do mundo em que vivemos. Que os nossos pensamentos estejam alinhados no diapasão da verdade e que os nossos sentimentos expandidos atinjam tantos corações aflitos. Rogamos, Senhor, misericórdia para os que sofrem, compaixão e piedade para todos os nossos irmãos em humanidade. E vibramos nesta hora, Senhor, para que as caravanas socorristas arregimentadas pelo seu amor visitem a todos aqueles registrados em nossos cadernos de vibrações, guardando a confiança que estamos sendo visitados por amigos espirituais e socorridos profundamente em nossas necessidades. Queremos vibrar, Senhor, por aqueles que neste dia
estão transitando para o mundo espiritual, deixando o corpo físico que não lhes atende mais às necessidades, para estar liberto e iniciar um novo tempo em suas vidas, acolhido pelos benfeitores que os recebem com extremado amor. Assim, Mestre amado, queremos vibrar por todas as casas espíritas irmãs, vinculadas aos nossos corações, para que estejamos harmonizados e coesos nesta proposta feliz que Jesus outorga a todos nós. Sejamos confiantes, fortalecidos em nossa fé. Assim, amigos queridos, encerramos o Evangelho desta manhã com gratidão e paz em nossos corações. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos. E que assim seja.